Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 40. O Reino de Deus é reino profético e sacerdotal. Nós temos que entender os objetivos maiores de Deus com relação ao seu reino. Deus não fez o seu reino para ser apenas entendido como reuniões de igreja, como organizações eclesiásticas, como liturgia e código de doutrinas ou aspectos denominacionais. Ele estabeleceu o seu reino para verdadeiramente reinar. Ele estabeleceu o seu reino para influenciar a obra da criação. Ele estabeleceu o seu reino para salvar as pessoas, para trazer dentro de si aqueles que foram chamados e salvos. Deus estabeleceu o seu reino com objetivos muito sublimes, elevados, nobres e espirituais em mente. Deus quer que o seu reino seja verdadeiramente um reino. Deus quer que ele tenha as características da sua natureza e Deus quer que influencie os outros reinos aqui na terra. No passado, Deus escolheu o povo de Israel como o povo do seu reino. O reino de Deus não se limitava aos objetivos terrenos da nação israelita. Deus tinha objetivos bem mais elevados e sublimes, que, diga-se de passagem, nunca foram alcançados em Israel. Mas, apesar disto, aquele povo era o povo escolhido por Deus para o seu reino. Deus não queria exclusividade no seu reino. Ele queria abençoar a todas as famílias da terra, através do povo do seu reino, dos seus súditos, que eram os israelitas. Mas eles recusaram aquela aliança e se saíram pelo mundo afora como uma outra nação, exatamente como as demais nações. Isto não agradou a Deus, que os havia escolhido para ser reino de sacerdotes. Veja lá, Êxodo 19, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Foi o que Deus disse para o seu povo de Israel. Mais ou menos a mesma coisa é dita em 1 de Pedro 2, versículo 9, para a igreja. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus. A igreja é, portanto, o povo escolhido de Deus. A igreja é o povo que pertence ao reino de Deus hoje. Em nossa era, em nossa dispensação, tanto judeus quanto gentios ou membros de quaisquer outras raças que haja sobre a face da terra, só há salvação na igreja. Só pertencem ao reino de Deus aqueles que pertencem à igreja. Está bem claro isto na Bíblia. Israel era o povo de Deus na antiga dispensação. A igreja é o povo de Deus na nova dispensação. O povo mudou, mas o reino é o mesmo. Aqui é que está a questão importante neste tema. O reino é o mesmo. Reino de Deus, com as mesmas finalidades, com os mesmos objetivos, tudo mais é o mesmo. O reino é o mesmo. O povo é que mudou. Nós precisamos entender isto. Os objetivos de Deus continuam os mesmos. Deus reconhece as nações, Deus quer influenciar as nações, Deus quer estabelecer governos santos, honestos nas nações, para que o povo tenha a oportunidade de conhecer a verdade e fazer a vontade de Deus. Deus, portanto, tem interesse na causa das nações, em tudo que acontece aqui na terra. Deus quer estabelecer o seu reino agora no coração das pessoas e brevemente, de forma literal e concreta, aqui na terra, um reino que há de subsistir para sempre, um reino que há de subjugar os outros reinos. Por enquanto, ele quer, com o seu reino, influenciar os outros reinos. Haverá um dia
em que o reino de Deus há de se manifestar e dominar, subjugar os outros reinos. Nós encontramos uma passagem interessante na profecia em 1 Reis, no capítulo 19. Se você tem Bíblia, acompanhe comigo. Em 1 Reis, no capítulo 19, em dias em que o profeta Elias ministrava, nós encontramos no final da sua vida Deus lhe dando orientações especiais. E algumas dessas orientações diziam respeito à consagração ou unção de outros em lugar de seus titulares. Deus mandou que Elias ungisse Azael para que fosse rei sobre a Síria. Deus mandou que ele ungisse Jeú para que fosse rei sobre Israel. E Deus mandou que ele ungisse Eliseu para que fosse profeta em seu lugar. 1 Reis 19, versículo 17. Quem escapar à espada de Azael, é Deus quem está dizendo, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Esta passagem não deve ser entendida de qualquer maneira. É preciso entender o que Deus tinha em mente quando falou isto. Os interesses maiores de Deus devem ser sempre respeitados. Deus levanta nações aqui na terra para fazer a sua vontade. Quais martelos, quais instrumentos na sua mão? Ele levantou Babilônia, a Síria, ele usou a Filístia, ele usou muitas outras nações aqui na terra, como a Pérsia, para fazer a sua vontade. Ele usou e depois castigou pelos seus pecados, mas ele usou. Ele usa nações para fazer a sua vontade, nações que se levantam contra nações. E assim, desta forma, ele tem usado Estados Unidos, Rússia, ele tem usado a Inglaterra, ele tem usado ou usou Babilônia, Síria naquela época, o próprio Israel. Ele usa as nações para destruir outras nações, para fazer juízo a outras nações. Se este juízo entre as nações, ou seja, o juízo de Deus usando nações, não é suficiente, ele arremata usando o seu próprio povo, no caso, naquela época, Israel, hoje a igreja. Aqui está o significado desta expressão: Jeú, que era ungido para ser rei de Israel, matará aquele que Azael não matasse. Então, em primeiro lugar, Deus usa os próprios instrumentos deste mundo para fazer a sua vontade, para fazer juízo entre si. Se, entretanto, isto não é suficiente, Deus usa o seu povo, Israel, no caso, para complementar. Esse Israel, o seu povo, não completava a vontade de Deus, então Deus mandava um profeta, Eliseu. Eliseu tinha poder até para matar pessoas. E nós vamos ver mais adiante que isto de fato aconteceu. O povo de Deus tem uma missão no mundo, é de ser como árbitros. Então veja bem, Deus usa as próprias nações entre si, Deus usa a sua nação, o seu povo, e Deus usa profetas para arrematar, de forma que a vontade de Deus será sempre feita na terra. Deus sempre há de julgar os ímpios, os perversos, aqueles que se levantam contra ele. Em 2 Reis 2, versículo 15, nós lemos que o espírito de Elias veio sobre Eliseu, que foi também consagrado profeta às nações. A palavra que Deus havia dado por intermédio de Elias para ungir Eliseu, e ele teria poder de matar até pessoas, se cumpriu. Deus também nos dá a alguns de nós um ministério muito importante, que é de ter autoridade até sobre a vida de pessoas. Nós vemos que Eliseu foi um fator decisivo na vitória contra Moabe, o que está relatado em 2 Reis 3, de 4 a 27. Eu não vou ler este texto porque é muito extenso. 2 Reis 3, de 4 a 27. Mas você pode verificar, ali Eliseu venceu uma batalha. Foi o fator decisivo na vitória contra Moabe. Da mesma maneira que Samuel, servo de Deus, profeta, venceu os filisteus.
e assim muitos servos de Deus têm alcançado vitória, tem sido fator decisivo na vitória contra inimigos. Davi experimentou muito isto. Deus é quem levanta profetas, Deus levanta os seus servos com autoridade sobre as nações. Deus se interessa pela causa das nações. O seu povo é um povo profético, é um ponto decisivo, é um fator decisivo na vitória contra o reino das trevas. Alguns servos de Deus, profetas, têm esta grande autoridade da parte de Deus. Quer ver exemplos? Vamos ver Esther. Esther no capítulo 8, versículo 8. Pela atuação de Mordecai, um verdadeiro profeta nas mãos de Deus, Deus tocou o coração do rei, do imperador, e mudou os seus planos. E então está dito: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com seu anel se selam, não se podem revogar. Deus mudou então o coração do rei para que o seu servo, o profeta Mordecai, pudesse escrever e o rei assinava embaixo. Isto aconteceu também no Egito com José, com Daniel, no Império Babilônico e mais tarde Medo-Persa, e agora também com Esther e Mordecai. Esther foi um instrumento. Na verdade, o profeta, o mentor de tudo, foi o seu primo tio Mordecai. Deus usou este homem decisivamente. Mais adiante, no versículo 16, é dito que, como resultado desta atitude, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Uma atuação realmente decisiva. Deus usou aquele homem e trouxe alegria a todo o seu povo, porque mudou a sorte má que lhe estava destinada. E mais adiante, em Esther, ainda no capítulo 9, e o versículo 1, é dito que no dia aprazado, no dia em que os judeus deveriam ser mortos, os inimigos dos judeus contavam a assenhorear-se deles, sucedeu exatamente o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam e os derrotaram e os destruíram. A verdade é que houve uma atuação decisiva e Deus mudou a sorte do seu povo. Um povo que estava destinado ao fracasso. Os judeus seriam um povo extinto. Era um povo que iria se acabar. Mas Deus usou o seu servo profeta e fez uma grande obra. Para fazer isto, Deus não precisa de grande número de pessoas. Em Juízes 7, versículo 2 é dito, pelo próprio Deus a Gideão: é demais o povo que está contigo para que Israel não se glorie. É demais, manda voltar, eu não preciso de tanta gente, eu tenho poder. O meu reino não tem sucesso baseado no número de pessoas, mas na autoridade que as pessoas têm. Deus, para cumprir, meu irmão, os seus desígnios, não exige que o seu povo seja grande, Ele quer que o seu povo seja obediente. Aprenda você esta grande e importante lição. Deus não exige que o seu povo seja grande em número, mas que ele seja obediente e exerça a sua autoridade aqui na terra. Amém.